Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia do Devocional de Páscoa que estamos a fazer aqui na Igreja Cristã Filadélfia. E eu sei que muita gente de fora também tem estado a acompanhar. São bem-vindos, é um gosto ter-vos aí. E a ideia é mesmo nós fazermos esta caminhada que nos vai levar até ao domingo, daquela que é a data mais importante do nosso calendário, como creio que já disse também no primeiro dia, não vou estar a repisar isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a passagem de Lucas 22, versículos 63 a 71, se quiseres ler aí em casa, e 23, os primeiros 12 versículos, do 1 ao 12. E a verdade é que nós estamos a falar desta passagem, e estamos a falar da tremenda injustiça que aqui se passa. Aliás, toda a história de Jesus e da sua morte é uma história de injustiça. Jesus pagou o preço por alguma coisa que ele não fez, foi acusado injustamente. Por isso, nós podemos apelidar a morte de Jesus como, na verdade, uma morte injusta. E todos nós, independentemente das nossas circunstâncias, proveniências, já sentimos, até as crianças já sentem muitas vezes, alvo de injustiça. Ou seja, de que aquilo que nós estamos a colher não está de acordo com aquilo que nós devíamos escolher, ou que estamos a ser prejudicados por alguma coisa que não deveríamos ser nós a pagar o preço. No trabalho, em casa, na família, enfim, um monte de situações. Todos nós já passamos por isso. A verdade é que nós olhamos para esta história de Jesus e uma das coisas mais impressionantes em toda a narrativa da acusação, do tratamento que lhe foi infligido, é que eles não fazem sentido do ponto de vista daquilo que Jesus fez durante os anos em que viveu na Terra. Jesus foi zombado, foi açoitado, foi ferido, foi vendado, foi agredido, foi trespassado, enfim. Nada disto que aconteceu tinha a mínima justificação, tendo em conta as ações de Jesus. E mais do que isso, ele não só foi castigado fisicamente, ele foi humilhado. Houve, e nós vemos isso nos Evangelhos, que há um gosto em humilhar Jesus, seja por parte dos fariseus, seja depois por parte dos soldados romanos que estavam a cumprir ordens superiores. Mas o mais impressionante ainda é que tudo isto aconteceu por uma razão, para cumprir alguma coisa que a própria palavra de Deus tinha deixado como uma predição, uma profecia em relação ao tal Messias que havia de vir. Isaías escreveu: como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E isto torna impressionante a situação de Jesus. É que ele está perante uma injustiça, mas em momento algum ele abriu a boca. O importante para Jesus não era ter razão, não era esgrimir argumentos, limpar sequer a sua imagem. Aliás, quando ele está na cruz, até lhe dizem: não és capaz de te salvaste tantos, salva-te aí. Aliás, havemos de falar isso mais tarde nesta semana, mas um dos ladrões que é crucificado com Jesus, ele próprio usa essa expressão, mas Jesus tinha os olhos colocados no prémio. E o que era o prémio? Ele sabia que o seu sacrifício seria a redenção de todos aqueles que nele crescem. Mas permitam-me terminar este devocional focando novamente em Jesus e menos em nós. Ele, perante os zombadores, manteve-se em silêncio. Perante o Pilatos e Herodes, não se manifestou praticamente. Perante aqueles que estavam a açoitá-lo e a causar-lhe dor física, não se defendeu. Nem perante aqueles que estavam a tentar puxar-lhe a ira, ele sequer abriu a sua boca. Sabem, ele sabia aquilo que hoje nós sabemos pela palavra. É que o seu sangue derramado é aquilo que traz perdão aos nossos pecados. O seu corpo trespassado, moído pelas nossas iniquidades, é aquilo que nos traz o perdão. E que o prémio que naquele momento Jesus estava a ver é o prémio que eu e tu hoje podemos desfrutar. O castigo que caiu sobre ele, como disse também Isaías, é aquilo que nos traz a paz. E eu queria só focar este último aspecto. É que Jesus fez tudo isto e ele fê-lo de forma voluntária. Ninguém o obrigou. Jesus diz isso a determinado momento. Ninguém tira a minha vida, eu próprio a dou. E Jesus tomou este sofrimento. E ainda ontem estávamos a ver aquela oração de Jesus e estivemos a fazer este devocional com a Sara, mas
Ele fez voluntariamente, pelo prémio que estava proposto. Ele deu a sua vida, cumpriu a vontade do seu Pai. E hoje nós sabemos que é por causa disso que tu e eu, meu querido amigo, nós podemos ter uma esperança. Por isso esta semana da Páscoa é tão importante e esta data da Páscoa é tão importante. Não é apenas mais um evento religioso, não é apenas mais um dia de igreja. É um momento onde nós celebramos que porque Jesus foi obediente, voluntariamente entregou a sua vida. Por causa disso, Ele trouxe paz, esperança e redenção às nossas almas. Por isso, hoje que tiremos um tempo, não só para pedir para que Deus nos ajude a ultrapassar as injustiças que muitos de nós temos que viver no dia a dia. Se calhar hoje estás-me a ver e estás a passar por um momento de injustiça. Alguma coisa não está justa na tua vida. Mas também, e acima de tudo isso, lembrar-nos aquilo que Ele sofreu naquela cruz. A morte, o sofrimento, mas que Jesus fez tudo isso por uma razão. E essa razão és tu, essa razão sou eu, essa razão é a nossa redenção. E que nós lembremos que Ele fez isso por amor a nós. Que teremos um tempo para leres a passagem, para orares um pouco agora. É o que eu desejo de coração e amanhã estaremos de volta.